Salve, salve, Radamezinha e Radamezinhos de plantão. Eu estou querendo responder aqui um comentário que me fizeram a respeito do ET de Varginha, que aliás posso estar completamente enganado, provavelmente sim, mas a teoria que eu tenho sobre o que aconteceu lá com o ET de Varginha difere completamente de tudo o que está sendo dito hoje em dia e foi dito, e difere com o último depoimento que rolou agora do médico, que viu, ele alega ter visto o ET pessoalmente, foi lá como médico, viu que os olhos do ET estavam serenos, ele estava tranquilo, não sei o que, ele dá esse depoimento aí, que é o nome dele é Dr. Ítalo Venturelli, que viu o, o ET de Varginho lá em 1996. Eu já escrevi essa história aí que eu tive dentro lá da caverna da Gruta do Carimbado, muitas vezes, e duas vezes mais relevantes foi com os mergulhadores do Exército. Eu não mergulhei, não tinha acesso ao equipamento, mas acompanhei até onde deu, e a turma do Exército ficou meses e meses lá. Uma expedição muito perigosa, porque é um mergulho em caverna, então você pode se enganchar ali, e se alguma coisa der errada, você morre sufocado se acabar o ar comprimido do cilindro, né? E eles não encontraram o final daquele negócio. Na época dessas histórias aí que eu participei, foi bem antes de 1996, as pessoas falavam que aqueles túneis eram ligados com os túneis que iam até Machu Picchu, no Peru. Não sei se assim o é, mas é um bocado extenso lá o complexo cavernícola, será que posso usar essa palavra? Bom, e o que eu vivenciei lá, eu explico nos textos lá do Sonhadoria Paulista de Tudo, o meu blog, e acho que falei alguma coisinha aqui num desses 40 e tantos vídeos que eu tenho aqui no canal Formigas do Espaço. Bom, aí me perguntaram se eu estava descendo a lenha no Dr. Carlos Venturelli lá. Não foi que eu desci a lenha, é que ele conforme ele mesmo conta no vídeo dele, ele teve algum problema de saúde muito grave. Aí eu tô supondo eu agora, aí acho que ele achou que ia morrer e não queria ir embora sem antes passar esse depoimento adiante. É como eu me sinto, só que eu tenho esse sentimento desde que comecei com essa história, que foi lá atrás em 1974. Então, eu acho que as pessoas que têm esse tipo de experiência, elas devem ter um pouco mais de coragem e botar a cara para bater, né? Hoje em dia, com tudo que eu passei nessa vida, não sei se eu tomaria essa atitude. Então não é uma questão de juízo de valor, não é um julgamento, porque é muito pesado. Você pode perder emprego, você pode perder amigos. Aquela namorada que você gostava tanto, ela vai falar: não vou namorar um débil mental que fica falando essas coisas para todo mundo aí. Se falasse só para mim, vai pelo menos aqui dentro da casa, entra por um ouvido e sai pelo outro. Mas, pô, o cara fica falando para todo mundo, tem contato com ET, foi para o Pico das Agulhas Negras e se encontrou fisicamente com ET, junto com aquele outro bando de louco lá que andava com ele e tal. É pesado o negócio. Mas então, só para explicar aqui o comentário que fizeram lá no blog, não tô criticando, não critiquei o Dr. Carlos Venturelli, acho que
Acho que esse é o nome, rapaz. Sem os caderninhos eu não sou gente. Sem os caderninhos, eu tenho 180 quilos desses caderninhos que eu taquei fogo com informações. Não, não tem nada de Carlos Venturelli. É Dr. Ítalo Venturelli. Esse é o nome. Bom, então esclarecendo, não critiquei ninguém. Quem sou eu para criticar alguém? Não sou exemplo nem para mim mesmo. Então, é que é só isso, né? Eu cheio de erros e equívocos, eu faço um pouco essa. Me uso um pouco como régua do mundo, que não tem o menor cabimento fazer isso, mas no sentido de que, já que eu botei a cara para bater, as outras pessoas eu acho que elas deveriam botar a cara para bater também. Não faz o menor sentido isso, mas isso é a minha opinião pessoal, parcial, limitada e vai por aí afora, né? Então, é um depoimento muito instigante, né? Mas é um depoimento lá, é uma narrativa, né? Então não cabe dar opinião sobre a narrativa alheia, né? O máximo que eu posso falar é sim acredito, não acredito. Então, e a minha opinião também não vale um centavo furado, então não cabe nada. Mas eu acho que, independente da opinião nossa, eu acho que as pessoas deveriam estar falando isso há mais tempo, né? No passado, sim, né? Porque agora, mesmo os relatos de agora, é ex-ministro da Defesa, é o ex-agente da CIA, que eu acho isso aí uma conversa mole, porque eu duvido que você, sendo agente da CIA, você um dia vira ex-agente da CIA. No máximo, lá na melhor das hipóteses, os caras te põem na escrivania lá para digitar lá o texto secreto e tal, mas não vão largar uma pessoa que participou de um monte de assuntos reservados de inteligência, aí você vai virar ex-agente. Não vai, velho. Eu acho difícil isso daí, mas em suma. E o que eu quero dizer com isso é que essas pessoas que estão aparecendo na mídia agora e, e, e dando depoimento até no Congresso Nacional, como ex-agente disso, ex-agente daquilo, na verdade tudo isso aí faz parte da engenharia social aí e tecnologia de engenharia social que foi construída, que é para o cara liberar a informação que essas agências e suas agendas determinem que essa informação seja passada adiante de acordo com o script e o roteiro deles. Essa também é minha opinião parcial e limitada. E com relação lá ao ET de Varginha, que foi fechado solidamente com concreto e barras de aço, eu acho que foi alguma espécie perdida lá que saiu lá do subterrâneo e sem querer ou se perdeu, alguma coisa assim, saiu fora ali em São Tomé das Letras e, e por algum motivo viajou ali até Varginha, ou sei lá, se procriou, botou ovo, vai saber que diacho é isso. Essa coisa acabou ficando escondida ali pelas matas lá da região e um dia surgiu lá em Varginha, assustando as pessoas, tal. Eu tenho essa convicção. Não posso descrever as coisas porque eu não tenho informações científicas, biológicas, hábitos reprodutivos, mas eu acho que foi uma espécie nova, como chutaria também, como o monstro do lago Loch Ness, Loch Ness na Escócia, que não é nada fantasmagórico, mas é alguma espécie, porque aquele lago ele é de uma profundidade gigantesca e parece que ele tem ligação com o oceano, então pode ser alguma coisa antediluviana que escapou,
talvez o Sasquatch lá, o pé grande, também seja alguma coisa que escapou do passar das eras e continuou se reproduzindo e fica lá um grupo lá escondido aí por aí. Então eu colocaria o ET de Varginha na mesma categoria desses outros seres biológicos, quiçá, não tenho certeza, não sei quem poderia falar isso, quiçá o, são seres, isso, uma novidade, não uma novidade, seres antediluvianos que escaparam à extinção, né? Como teve muitos deles aí, o peixe selacanto é um deles, tem um monte de crustáceo aí, coisa estranha aí que fica lá a 3 4 quilômetros de profundidade no oceano, que vira e mexe alguém descobre lá e aquele troço lá tem 300 milhões de anos e está vivo ainda. Temos coisas muito comuns que têm essa idade danada aí, estão vivas até hoje. A barata tem 300 milhões de anos, tubarão, crocodilo. Então não é tão difícil assim. É uma briga danada que até meus camaradas da ufologia falam que não, era um extraterrestre. Alguns têm uma teoria muito comum, assim, repartida entre muitas mentes aí e outras cabeças pensantes, que o ET de Varginha uma robótica, né? Então ele é um ser robotizado, porém biológico, uma mistura de biologia e algoritmo que foi construído assim para aguentar as viagens, as extensas viagens interplanetárias, tal. Tem um monte de história bem interessante nesse sentido aí. Olha, eu pelo pouquinho que eu recebi através da minha ferramenta sensitiva, que puta, é um negócio que eu tenho até vergonha de falar, mas assim, vem na cabeça, filho, pega a caneta. Aí eu pego esse caderninho, pego a caneta e fico lá que nem o Chico Xavier dos pobres. Lá, eu recebo lá uma informação, em suma, que eu sempre coloco um ditado que a minha vovó falava, que é o importante, não é o mensageiro, o importante é a mensagem. E eu, assim como o doutor Ítalo, tenho esse desejo de deixar marcado em algum lugar essas informações. Quem sabe daqui a 50 anos elas se mostrem minimamente corretas, né? No sentido de que o contato extraterrestre, o convívio da humanidade do planeta Terra com outras raças se torne uma coisa corriqueira. Então vai ser até engraçado porque o camarada lá do ano 2100, ele vai olhar para, se é que vai ter como recuperar esses diachos tudo aqui que foram gravados em YouTube e todas essas mídias aí. Ele vai ler esses relatos e vai falar, pô, que engraçado, né? Pueril, né? Que velhote pueril, né? Tá falando um negócio bem simplesinho, né, tal. Quem sabe, né? Então, esse é um desejo meu também. Além de propiciar reflexões, né? A gente precisa. Aqui também se trata de ativismo existencial, né? Que seria essa arte, né? De você olhar para dentro e promover a sua autotransformação. E quando eu falo promover a minha autotransformação, não é mudar você, né? Radamezinha, nem mudar você, Radamezinha. É mudar eu mesmo. Só que o meu trabalho, no sentido da minha autotransformação, talvez possa trazer alguma reflexão
para outras pessoas, né? Essa é a minha esperança, né? Não sei se eu posso chamar a esperança no lugar de pretensão, né? Talvez eu seja só pretensioso, não sei. Vou deixar aí essa meia dúzia de mentes e corações bondosos aí que graciosamente me cedem o tempo para ficar ouvindo essas coisas que eu falo, né? E misturado a tudo isso, na minha viagem do berço ao túmulo, surgiu esse negócio aí que é contato extraterrestre, né? Então, isso não tem nada a ver com ativismo existencial, mas no meu caso, eu cheguei ao ativismo existencial através do contato extraterrestre, né? Porque é, nós literalmente marcávamos reuniões de grupos, aí esses grupos recebiam mensagens, que, ó, vá para tal lugar, no quilômetro tal, às 20 horas, olhe para a direita. Aí chegava aquele grupo lá, 10 pessoas, já chegaram a sair a campo 400 pessoas, né? Não era fraco, não. Era um movimento nacional, né? E, e quando a gente chegava no lugar, às 20 horas eu olhava para a direita, no céu aparecia um objeto voador não identificado. E a partir dessa dinâmica, começou a surgir, ó, vai rolar uma história no mato. Aí você ia lá, uma coisa que se chamava autocontrole, sentava no escuro, todo mundo se borrando de medo. Todo mundo não, algumas pessoas tinham muito medo, porque a floresta à noite, sem luz, sem nada, ela é propícia a tirar, perdão, a ativar o seu olhar de predador, né? E o que eu quero dizer com o olhar do predador? O que não é presa é o que vai te atacar, né? Então, e aí vou roubar agora, e a gente só rouba de quem tem, né? Eu vou roubar do escritor Carlos Castaneda a definição que ele dava do ficar à noite no escuro, porque o grupo de feiticeiros e guerreiros da luz lá que ele promovia nos 16 livros que ele escreveu lá, de 1968 até 96, acho que foi o último, quando ele morreu, não lembro mais. Ele falava que o escuro faz com que aquilo que é não é. Então, o que ele queria dizer? A gente é muito visual. E quando você está no meio da escuridão, no mato, você encerra a predominância visual e o que fica valendo é o áudio, é o olfato, talvez o tato, não sei o que. E aí as coisas que você está vendo, elas propiciam uma nova percepção da realidade. É a mesma realidade, mas é nova no sentido de que você está vendo um outro ângulo dela. Não sei se foi muito complicado, mas é que a digressão, eu sou o doutor digressão, amoleça seu coração. Então, o Carlos Castaneda era um cara que eu li muito, adorava aqueles livros dele, mas depois de velho, enfiou o pé pelas mãos pra cacete. Fez o diabo lá, chegou a vários cúmulos, porque arrumou discípulos, né? Então a gente não pode permitir que alguém te endeuse, e nem você tem que endeusar ninguém, você tem que trocar as ideias, trocar as opiniões, ralar na biblioteca, fazer as pesquisas, né? E não cair já direto no... Porque eu tenho até umas pessoas que acompanham o escritor, que é um baita escritor, tem, sei lá, 70 livros escritos ou mais, talvez, que é o Rogério de Almeida de Freitas. E as pessoas falam, pô, tá criticando o cara que você tá com inveja, né? Porque o cara é famoso, é escritor, e você escreve umas besteiras aí, é um escritorzinho de esterco, né? A galera pega pesado, assim.
nunca falei isso no sentido de julgar o camarada. O que eu falo é o que eu observo ao longo desses mais de 60 anos que eu estou aqui viajando do berço ao túmulo. Eu vi. Bom, o clássico dos clássicos dessa deformidade que os discípulos fazem. Bom, o que você vê na Bíblia lá? Nascer, Jesus entra na sala e tá lá os caras, lá Pedro, Tiago, Simão, o Judas Iscariotes, os caras estão brigando para ver quem que vai sentar no trono lá à direita do mestre quando ele for o senhor desse novo mundo, né? E não entenderam nada, né? Porque o mestre Jesus, ele falava que o meu reino não é deste mundo, né? E os caras achando que ele ia desbancar o Império Romano, aí Pedro vai ser o ministro disso, Judas vai ser o ministro da defesa, o outro vai ser o ministro da economia. Quer dizer, se gente daquele calibre, e eu digo calibre nem tanto intelectual, porque de todos os apóstolos, o único letrado que era da turma dos que iam para a escola, dos fariseus, saduceus, levitas, tal, era o Judas Iscariote. O resto da rapaziada lá era pescador, né? Era gente simples, porém provavelmente providos de grande ferramenta sensitiva, bruta, mas uma poderosa ferramenta sensitiva, né? E não entenderam nada do que Jesus falou. Discípulos, Jesus veio para passar para nós um yoga de autotransformação interior, os caras criaram uma religião. Mesmo assim, né, tem muita coisa legal ali, né, nessa coisa. E eu vi isso acontecer com a turma que endeusou o grande escritor e filósofo Jorge Ivanovich Gurdjieff. Eu vi as pessoas enfiarem os pés pelas mãos com a grande filósofa, fundadora da teosofia, Dona Helena Petrovna Blavatsky. Então faz tempo, com o Osho, que era o Rajneesh, também enfiaram o pé pelas mãos. Então, gente da mais recente, assim, da ayahuasca, transformaram lá o padrinho Irineu, o padrinho Sebastião, as pessoas, os seringueiros lá que descobriram essa substância, ingeriram o negócio, aí apareceu Nossa Senhora e começou a dar dicas, uma espécie até de não eram contatos extraterrestres, mas talvez com um universo vizinho, né? Talvez, quem sou eu para dar aula aqui disso, né? Também endeusaram o cara, aí os caras começaram a criar coisa em cima, com Allan Kardec fizeram o mesmo, com o Chico Xavier fizeram o mesmo, né? As pessoas... E quando eu falei, fiz lá um comentarinho de nada com é um grande escritor, é uma pessoa que a gente tem que escutar o que ela fala, que é o escritor Rogério Almeida de Freitas. Eu tô vendo exatamente isso nos comentários lá das pessoas que ficam. Quando ele morrer, quando ele mudar de frequência vibracional, vão endeusar ele também, né? É um saco isso, porque os próprios caras, o próprio Rogério sempre tá falando, eu tô equivocado, não sei o quê. Eu, na medida da minha insignificância, da minha cretinice humana, eu apresento a minha experiência. E sempre falo assim, pô, sei lá, motivada por drogas não é, porque não fumo maconha, não cheiro cocaína, não uso álcool, não tomo ayahuasca, rapé, nada disso. Agora eu posso ser esquizofrênico, né? Que estou alegando contato com ET, alegando contatos telepáticos agora, mais recentemente, aí de 15 anos para cá. Outras frequências vibracionais entraram no meu circuito, mas nada tão grandiloquente como a gente vê aqui no YouTube, né, que é o
é o cara que é da oitava dimensão, o outro é capitão da confederação disso e daquilo outro. Nada, é a minha experiência pessoal, parcial, limitada, e que eu acho sempre que ela pode trazer reflexões úteis para as pessoas, né? E, e, e ela está calcada nessas saídas a campo, porque realmente tem muita história lá para contar, mas que eu acho que não são tão relevantes assim, mas tem histórias dos seres, da gente estar a menos de 1 metro dos seres esquisitíssimos, gente com 3 metros de altura, com 1,80 de tórax ali, umas coisas esquisitas que gente surgindo da parede, gente que não é gente, né? Esses seres aí. E que em alguns questionamentos me falavam que aquilo era uma projeção holográfica. E uma das vezes que eu já contei aí no Sonhadoria Paulista de tudo, e o apelido que eu dou a ele é o inteligente blog Sonhadoria Paulista de Tudo, modéstia às favas. Uma vez, um ser desse que eu achei que parecia uma moça chinesa, até muito bonita, devia ter uns 30 anos no máximo, assim. Ela estava saindo fora da parede, eu olhando aquilo impressionado e ruminando com os meus botões, se é que vocês, um cara, permite que eu use uma expressão do meu século e não deste século. Então, ruminando lá com meus botões no meio dessa experiência, mas rapaz, que eu tô vendo um troço que não era para eu estar vendo isso aqui, meu. Uma mulher saindo da parede, manipulando os aparelhos na minha amiga do lado, a Ana Paula, o apelido dela era Nipa. A mulher estava fazendo algum tipo de processo de cura, de prospecção. Eu falei, mano, tô vendo coisa que não é o normal da gente tá vendo. E, e aí mentalmente eu mandei um comando para essa criatura. Eu falei, peço até desculpa aí que eu tô cobrando de vocês respostas, sentimentos, emoções humanas e vocês não são humanos. E a mulher estava mexendo ali com a lipa, ela fez assim, ó, pau, no meu nariz. Como um xiste, né? Uma brincadeira, não foi uma violência. E eu pirei porque um ET tocou em mim, um contato físico? Não, eu pirei porque eu tinha anteriormente tido a informação de que aquilo tudo lá eram hologramas, né? Então eu falei, meu chapa, os caras têm uma tecnologia que a luz deles tem massa. Não sei se eu me fiz entender bem, mas era isso, era impressionante, né? Eu falei, pô, a luz tem massa, então imagina as implicações de arquitetura, de saúde, bom, você pode construir edifícios de luz sólida, você pode construir máquinas de luz sólida, e eu vi essas máquinas no campo, que a gente fazia, que se chamava saída a campo, e onde havia saída a campo tinha um nome, que era o RINC de práticas de campo. E eu estou usando toda essa terminologia porque eu me acostumei a usá-las, né? Inclusive chamar os ETs, os extraterrestres da Confederação de Mundos da Galáxia, de guias. Eles mesmos já me falaram várias vezes em comunicações telepáticas que não são professores, não são deuses, não são semideuses. A gente fica com os cacoetes, né? Então, até hoje eu dou umas escorregadas e escrevo guia extraterrestre fulano de tal. Nessas grandes saídas a campos que a gente via, eu vi aquele monte de construtos lá e eu perguntava, os caras falavam, é a nossa tecnologia. Eles têm, eu esqueci o nome da palavra, não seria sinergia, mas era assim, quando eles combinavam um encontro com nós, seres humanos, eles são bons de logística, de organização das coisas, né? Inclusive de recursos. Né? Então, eles colocavam a gente propositalmente na rota que
forçosamente alguma nave ia passar, e aí essa nave passando, ela fazia os trabalhos com a gente que teriam que ser feitos, né? Ao invés da nave sair não sei da onde e ir até onde estava o grupo, era o contrário. A gente ia para Itatiaia, que é um lugar bem adequado do ponto de vista que tem um certo isolamento lá, um mínimo de privacidade, mas no quesito temperatura é horrível, porque eu lembro 1 milhão de vezes que eu deixava água numa canequinha fora da barraca e a água congelava na barraquinha, né? Então imagina você ficar a noite inteira sentadinho indo para lá e para cá, porque tinha trabalhos de vários grupelhos dentre todos os grupos, de fazer esse tal de trabalho que se chamava autocontrole, que você fica lá sozinho no meio do mato e aí interagem com esses seres da Confederação de Mundos da Galáxia. Então, do ponto de vista do conforto humano, não era muito bom, não, porque era temperaturas congelantes e em suma, não era fácil, né? Porém, a gente tinha acesso a essas coisas e eu pirava com isso, né? Pirava com essa história de que aquela tecnologia, a luz tinha a massa, né? Imagina você, né, como eu já falei aí, os desdobramentos de uma tal coisa, né? Então, realmente, essa tecnologia que a gente hoje ouve falar muito aí, nas fofocaiadas aí das teorias de conspiração, não era dessa turma aí, porque eles realmente achavam e acham ainda uma grande responsabilidade repassar essa tecnologia para um pessoal que ainda tá amarradão no modo de pensamento do ego, né? Então imagina, eu não sou de time de futebol algum, não torço para time de futebol nenhum, mas pô, imagina eu, corintiano, detentor de uma tecnologia dessa, que diabo eu não vou fazer com relação à turma do Flamengo, à turma do Palmeiras e vai por aí afora. Então os caras não vão passar essa tecnologia para as pessoas que não estão ainda com as emoções sublimadas, os pensamentos sublimados, as paixões sublimadas, né? Então esses aí que estão fazendo acordo aí com os europeus, com os americanos, aquelas histórias de Orwell, que eram máquinas físicas, metal e tal, não é a turma boazinha, é a turma dos piratas, que vem aqui para a Terra para colher minérios, abduzir as pessoas, fazer coletas de estudos biológicos, zoológicos, da fauna, da flora, é por aí que a linha vai nessa sequência aí, né? E é isso, galera. Só respondendo que eu não estava criticando o Dr. Venturelli lá por estar dando depoimento só agora, né? Só acho que gostaria que vocês aí que têm alguma informação nesse sentido, encara a bronca. Não fica com medo de pôr a cara para bater, porque o mundo precisa desse pé de cabra para a gente mudar de frequência vibracional, principalmente agora, nessa distopia de 2026, com o presidente querendo dominar, querendo tomar conta da Groenlândia, tomar conta da Venezuela, essa coisa toda aí, não, não tá correto, né? Nada disso aí. Então, isso só pode mudar se a gente se autotransformar interiormente, mudar a nossa frequência vibracional, com tudo, né? Com tudo. Isso só é feito com exercícios diários, solitários, na solidão dos seus pensamentos e na solidão da sua cela monástica, né? Eu vivo aqui num ambiente de cenobita, né? Com grande
dificuldade material, mas com grande disciplina e fervor, aguerrido para que um dia eu me transforme num ser humano decente. Essa é a luta que todos nós devemos nos dedicar, né? E tem uma amiga minha, ela perguntou, o que aquela formiga tem a ver com formiga? Esse aqui é um logo que o meu primo, Luiz Matarazzo, desenvolveu. Infelizmente a gente não se fala, já faz um tempão, mas é um cara que devo muito a ele, me influenciou na literatura, tudo. Aí hoje, em 2026, ele está com uma orientação política distinta da minha. E a minha orientação política está extremamente distante de ter políticos de estimação. Então, não sou lulista, não sou bolsonarista, não sou corintiano, não sou palmeirense, não sou cristão, não sou islâmico, em suma. Mas essa formiguinha aí, ele que era para eu ilustrar a capa de um livro que foi escrito, foi registrado na Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro, chamado Motel Córtex. Quando a gente é novinho, os nomes são meio esquisitos, né? E eu lembro, hoje já prescreveu o crime, posso contar, né? Mas a ideia de motel e córtex veio da minha boçalidade em ter criado uma imagem mental de uma zona mental, um sarapatel psicodélico, cósmico, aquelas coisas de moleque que lê muita ficção científica e vivia com a ideia de que realmente tem gente aí fora perambulando pela Via Láctea e por um universo vizinho, né? E essa é a informação que eu não tenho de outras dimensões, de outras galáxias, a nuvem de Oort e vai por aí afora. Uma vez, eu acho, ou duas, eu recebi uma comunicação telepática que o ser se identificou não como um ser biológico, mas como um ser inorgânico, porém dotado de consciência. E uma vez lá também, em Felixlândia, havia lá eu estava num trabalho de saída a campo do pessoal lá de Minas Gerais, que foram as pessoas que abraçaram aquilo que o Projeto Rama se tornou. Então, eles viraram vertentes lá, Missão Rama, Suneses, tinham várias essas duas vertentes aí, ainda ligadas, né, ao fundador, a fundadora do projeto, a Verônica Pazuells, e eu estava numa dessas saídas a campo aí, ministradas pela Cris Cavalieri, que era a instrutora, orientadora, né? O marido dela, o Jacques, né? Também estavam lá. E eu vi lá uns orbes esquisitos perto das pessoas. Ai, caramba, velho. Aí eu ficava olhando e eu vi umas coisas engraçadas. As pessoas levantavam o celular para gravar aquilo. No celular eu vi o orbe. No céu ali perto das pessoas, no céu que eu estou falando é 2, 3 metros de altura da cabeça das pessoas, não via nada. Aí quando eu fechava o olho, com os olhos da mente eu vi o diacho do negócio lá, né? Então eu falei, bom, eu sou do tempo do carvão, né? O passar roupa com ferro a carvão. Então eu fechei o olho e peguei o caderninho, né? E o ser se identificou e falou, ó, nós somos o que você chama de viajante, né? E nós não temos, não somos de biologia, né? De carbono, nada disso. Nós somos seres de pura energia
inorgânicos, porém dotados de consciência, né? E aí falou lá que até eram seres mais agressivos, porque o universo é predador. Eu já vi essa frase aí de um monte de gente bacana falando. Acho que o seu Gurdjieff falou isso uma vez, a dona Helena Petrovna Blavatsky falou uma vez, acho que o escritor Carlos Castaneda também escreveu isso uma vez, e vai por aí afora, né? Acho que até o Carl Sagan, que é o que descia um pouco além desse negócio aí de extraterrestre aí, de contato e tal, mas que era um baita físico, né? Um baita de um cientista, né? Cara, devorei todos os livros dele, achava muito legal aquilo. Já foi também, né? Tô que nem o cara, tô que nem o Cazuza na música lá. Meus heróis todos morreram, né? Tem uma música dele que fala algo assim. E, e aí eu tive contato dentro da minha experiência, que pode estar totalmente equivocada, desses seres que também era um negócio que eu não tinha a menor intimidade, né? O que eu tinha intimidade até o momento era com esses supostos seres da Confederação de Mundos da Galáxia, né? O resto eu sempre nem tive muita, nem era íntimo das coisas da de centro espírita, mas acho que a ferramenta, a dessensibilização da brutalidade egóica nossa quando ela vai ocorrendo, você começa a ficar sensível a tudo que está perambulando por aí, né? E tem um bocado de coisa perambulando que aos olhos físicos são invisíveis, mas na ferramenta sensitiva você capta as coisas, né? Então teve uns troços esquisitos também que não tinha nada a ver com ET, eram uns bichos ruins aí de sei lá eu do que, de umbral, não sei que nome dá aquilo, uma coisa esquisita que se for contar a história vai estar mais próximo de um conto de histórias de centro espírita, né? E tinha algumas coisas que foram muito interessantes, um tal de uns bichos, lá vou falar bicho, mas eram umas coisas bem legais. Vou dar um exemplo prático que eu já escrevi sobre isso no inteligente blog Sonhadoria Paulista de Tudo. Eram os florônicos, né? Então, do nada, a gente estava nas saídas a campo, surgiam esses seres aí, e a descrição que eu posso dar deles é assim: imagina uma moça bonita virar uma orquídea, um camarada bem apessoado virar uma samambaia. Esses seres que estavam na frente da gente lá. E eles também falando para mim que eles agiam como um diapasão. Ou seja, se eu tivesse ali próximo deles, fizesse assim, ai meu Deus, o que é isso? E a feição deles ficavam mas cada vez mais horripilante. E se por outro lado eu me encantasse com ele e falar, nossa velho, olha esses caras aí, que legal, não sei o que, eles ficam cada vez mais angelicais, vou usar essa palavra maladeta aí, né? E, e, e me propuseram a experiência, né? Que foi bem interessante. Então, usa a tua emoção para a gente dar a resposta frequencial, que me fizeram entender lá na tela mental que era como se fosse o diapasão, né? Então, tem lá 200 diapasão, cada um tem uma afinação de hertz, né? Aí a minha tendência, quando eu tive contato com essas criaturas pela primeira vez, foi ficar meio encantado mesmo, porque era aquilo muito interessante. Eu sempre fui, eu sou neto de plantador de árvore e filho de plantador de árvore, e eu também dei a minha contribuição lá na Zona Oeste, num monte de lugar, aí plantei centenas e centenas de árvores nas praças públicas. Então eu tenho uma tendência a gostar de árvores, de plantas, de macieiras, de pereiras. Eu passei a minha infância trepado nessas árvores ali e era encantador para mim, como criança de 10, 11 anos, era encantador estar
a cavalo num galho e me alimentando ali, comendo abacate, comendo laranja no próprio pé. Eu achava aquilo incrível. Minha vovó, que já foi embora, Maria Francine, ela fazia uns embornais para mim, que ela trabalhou no exército, então ela sabia fazer uniforme militar, mochila, então ela fez um embornal para mim com uns potinhos aí, eu tinha açúcar, e eu confesso agora que o crime prescreveu, já posso falar, né? Eu colocava açúcar no abacate, cometi esse pecado aí. Hoje em dia não cometo mais. No chá eu coloco 1,5 kg porque eu não gosto de chá e não gosto de café, eu gosto de açúcar. Então no chá e no café eu coloco 1,5 kg, mas nas frutas não coloco. E aí eu ficava na árvore lá, comendo abacate. Então eu tenho e tinha, quando esses eventos que eu estou contando aqui aconteceram, a tendência de achar legal e muito bonito esses seres, né? Então, quando eu mandei essa frequência emocional aí de encantamento, amorosidade, nossa, cara, aqueles bichos ficavam mais e mais encantadores, né? De hipnoticamente legais, assim. E aí, uma hora, o ser que parecia ser de hierarquia masculina fez assim, não. Ok, agora essa parte da experiência terminou. Agora vá para o outro lado, né? E aí eu tive que me forçar muito a barra para achar aquilo lá uma coisa que me desse medo. Mas aí, em algum momento, clink, enganchou essa frequência, esta baixa frequência vibracional. Rapaz, radamezinhas e radamezinhos. O negócio começou a ficar esquisito. Pensa nesses filmes aí de troll, de gnomo. Filme ruim, filme B. O gnomo maldito, o troll endemoniado. Então, meu chapa e minha chapinha. Cara, eu falei, caramba, velho. Imagina você tá de mãozinha dada com a Branca de Neve, com a Cinderela, ela de repente vira um lobisomem, né? Foi essa sensação. Só que o exercício era que eu me mantivesse firme, né? Então, nem desmaiasse de amor, nem morresse de medo do coração. Né? Ou por sorte, ou porque ao longo dos anos aí desenvolvi essa disciplina, ou porque isso vem de outras vidas, que isso aí também já me foi aventado, e eu não lacro isso, porque a, eu, a minha tendência é achar que realmente a teoria da reencarnação ela é válida, mas pode ser que não seja, em suma. Eu fiquei firme lá, aí esses dois seres voltaram ao normal deles, que eu estava vendo que parecia uma moça orquídea e um moço samambaia, sei lá como pronuncia. Isso aí não tinha nada a ver com Confederação de Mundos da Galáxia, com extraterrestre, eram outras coisas lá que tinham, né? Como já tive uma experiência também com uma salamandra dentro da fogueira que eu tinha feito lá, e aquele bichinho esquisito lá ficava me mandando os comandos, sai daqui, vai embora, com uma violência, uma beligerância. Também foi, olha, eu vou falar que eu fiquei umas 3, 4 horas numa guerra assim, né? Sozinho no meio do matão, no meio de uma montanha lá no sul de Minas, no meio do escuro, sem casa, sem nada. Eu ia dormir, nem barraca eu tinha. Eu tava com uma lona preta, um saco de dormir, e eu coloquei dois tronquinhos para sustentar essa lona caso chovesse muito, um frio desgraçado, e ia dormir ali naquele chão lá. Se viesse cobra, já era, aranha, né? E foi uma luta assim. Então, às vezes, não sei explicar direito isso, mas talvez
Tem um filme bem bobo desses aí, o do Constantine lá, ele foi pro inferno e não sei o que, e ele fala pra moça lá que se ela está enxergando os demônios estavam enxergando ela, né? Então talvez a coisa seja mais ou menos nessa linha aí. Quando você começa a desenvolver suas ferramentas sensitivas, um monte de coisa fica aberta também para vir te prospectar da mesma forma que você está prospectando esse novo universo, essa nova frequência vibracional, essa nova dimensão, não sei. Tudo são teorias, hipóteses e teses, né? Então é isso, galerinha. E vamos aí, estou na missão aqui de passar um pouco da experiência que eu tive, se isso causar uma boa reflexão, assim espero. Tô nem aí, mas e o meu grande mote de tudo isso aqui é a literatura, então fico levando umas sapatadas aí, mas ó, não importa a crítica que vocês forem me fazer, meu, não vocês, mas as pessoas que vêm me criticar, eu sou um cara da escrita. O meu mote são as palavrinhas, é escrever textos. E é isso que eu faço. Aí faço isso relacionado a extraterrestres e ao visível e ao invisível, porque calhou de ser assim, porque se não tivesse a experiência extraterrestre, eu ia escrever sobre abacate, ia escrever sobre morango, e ia fazer romance sobre abacate e morango, vocês entenderam. Então, meu mote é a literatura. Aí, se ela é boa, se ela é ruim, aí já são outros 500, né? Então, não estou aqui para ganhar like, para ganhar. Não estou vendendo curso, nunca vendi curso, não tô atrás de discípulo. Se bem que seria interessante se essas bobagens todas que eu falo, independente da minha presença, até de eu saber que isso existe, começasse um grupo de pessoas a se dedicarem a fazer exercícios de autotransformação interior, isso ia ser muito útil, né? Em suma. Então é isso. Muitíssimo agradecido às radamezinhas e aos radamezinhos. Tchau, tchau.